Olá, começa agora mais uma edição do Jornada, uma produção de toda a Justiça do Trabalho. Todas as semanas trazemos reportagens e quadros especiais com temas ligados ao mundo do trabalho. No programa de hoje, uma reportagem especial sobre a produção do açaí. Nossa equipe foi até Macapá, no Amapá, conhecer os segredos desse alimento que conquistou o Brasil. Em Goiânia, Justiça afasta a justa causa de empregada demitida por acessar o Facebook durante o expediente. E no quadro Trabalha Brasil, vamos conhecer a profissão de mixologista, o profissional que se utiliza de técnicas da gastronomia para o preparo de bebidas. Tudo isso e muito mais, o Jornada está no ar. Fruto pequeno, mas de sabor forte. O açaí é uma tradição no norte do país e, com o passar do tempo, também foi conquistando todo o Brasil. Na reportagem especial de hoje, vamos saber mais sobre os benefícios desse fruto para a saúde e conhecer a cadeia de produção que faz com que ele chegue à mesa do consumidor. Nossa equipe viajou até Macapá, no Amapá, um dos estados produtores e exportadores do açaí. Veja só. Rico em proteínas e fibras, além de ser um ótimo energético, o açaí é considerado um superalimento. Isso porque o fruto tem um elevado teor nutricional. Há algum tempo, o comércio do açaí aumentou em todo o país, mas na região norte ele sempre esteve presente. Seja de manhã, à tarde ou à noite, sempre tem alguém tomando açaí. O Sidney mora em São Paulo, mas em viagem ao norte do país, resolveu provar de uma forma diferente. Isso está muito bom, diferente de tudo que nós já provamos. Até então a gente prova o açaí como uma sobremesa, digamos aí com guaraná, banana, alguma coisa assim. Agora é a primeira vez que eu provo ele num prato salgado. E ele com peixe, tanto o filhote quanto o pirarucu, é simplesmente fantástico. A combinação de sabores é incrível, incrível. Em outras regiões do país, o açaí é consumido com ingredientes variados, como leite condensado, castanha de caju. Mas o consumo dessa forma só cresceu depois que o fruto começou a gerar interesse no mercado nacional. Por isso, muitas pessoas deixaram de apenas consumir e passaram a sobreviver da produção do fruto. Muitas plantações estão às margens do Rio Amazonas. O açaí caiu no gosto do brasileiro e também de muita gente pelo mundo. Mas até ser transformado em polpa, o fruto passa por vários processos, que a gente vai conhecer agora. O açaí fica nessa palmeira muito alta, chamada de açaizeiro. O fruto está pronto para ser colhido depois que fica bem pretinho. Seu Valdemar é quem apanha os cachos. Antes de subir, na tentativa de evitar quedas, ele recorre à peconha. O utensílio é como se fosse um cinto, feito de fibra, pedaços de saco ou até mesmo folhas, para que o apanhador apoie os pés e suba na palmeira. Seu Valdemar, a palmeira é muito alta. Qual que é a dificuldade que o senhor mais sente, apesar de estar com a peconha, de subir nessa altura toda, o medo dela entortar, dela quebrar, como é que é? Porque a gente sempre procura saber se ela tem apoio da outra árvore também, porque às vezes que a gente sofre numa árvore que não aguenta, a gente não vai, né? Você tem que proteger pela outra árvore que está no lado, né? Ou amarra, ou puxa. Eu subo mais rápido assim porque eu tenho proteção na peconha, nas pernas, nos braços, para proteger, né? Pra não... Aí pode subir, tem a segurança já no que eu vou fazer, né? Já foi desenvolvido algumas técnicas para diminuir os acidentes de trabalho no momento que você vai coletar o fruto, certo? Antigamente era muito mais comum um acidente, a pessoa está subindo para pegar o fruto, né, e cair ou então a palmeira quebrar. A primeira evolução disso foi usar cordas para tentar unir o máximo de palmeiras, porque caso uma quisesse virar, as outras davam sustentação. Outra técnica também que diminuiu a questão dos acidentes, quando
o açaizeiro ele chega no final de produção, o corte da palmeira ele era em ponta, ela ficaria em ponta. Então o corte agora ele é paralelo, né, para evitar também problemas com acidente. E por último, já desenvolveram uma ferramenta, tá, que a gente utiliza para pegar o fruto sem precisar subir no pé. É uma ferramenta de alumínio com um gancho muito simples de manusear. Ainda está um pouco cara, mas de fácil manuseio e de total segurança para quem está buscando o fruto do açaí no seu plantio. O próximo passo é debulhar o açaí, que nada mais é do que tirar o fruto do cacho. Depois de colhido, o fruto pode ser consumido ou comercializado. Aqui no Porto de Macapá é onde o açaí é comercializado. O fruto vem de vários lugares, principalmente das ilhas do Pará. Agora são 6 horas da manhã e já tem bastante movimento de produtores, atravessadores e carregadores. Depois, o açaí será distribuído para fábricas e batedores, sendo transformado em suco e polpa. Os atravessadores são quem levam os frutos para serem vendidos. Geralmente são comercializados nesses cestos, com aproximadamente 13 quilos. No Porto, a venda é feita pelos carregadores. O Andrés trabalha com o açaí há 15 anos. O trabalho é feito na madrugada e ajuda no sustento da família. Eu gosto mesmo também de trabalhar com açaí e do movimento também que a gente está lidando com o público, com a população que vem comprar, entendeu? Tem essa interação assim, de a gente conversar, e tem a brincadeira, a gente tem o tempo já conhecendo o pessoal que compra. Aí, então, gera um certo tipo de amizade, entendeu? Então isso é gratificante pra gente, assim, entendeu? E todo dia, como trabalhar aqui na orla, entendeu? Ver o pôr do sol aqui é gostoso demais, entendeu? Eu já até acostumei com isso. Uma forma artesanal de tomar o açaí é pegar a polpa ou o suco nos batedores. Aqui em Macapá, basta procurar uma placa vermelha como esta. Tem uma em cada esquina. Isso quer dizer que tem um batedor de açaí ali. Eu trago para cá, para minha maçadeira, batedeira, e aí chegou aqui, a gente vai trabalhar, né? Beneficiar ele, vai fazer a limpeza, bater, te mede, coloca no freezer. Quem quer frio leva frio, quem quer natural leva natural. Tudo aqui deve ser bem limpo para oferecer o melhor produto para o cliente. Seu Edmilton usa o tempo todo boné e avental. E tudo é bem lavado. Eu estava aqui contando para o seu Edmilton que lá em Brasília, em vários lugares, é costume tomar o açaí congelado e batido com xarope, com banana, leite condensado. É uma mistura de um monte de ingredientes, né? Aqui em Macapá, em vários locais do norte, é comum tomar ele puro. Bateu, né? No máximo ali a gente coloca uma farinha de tapioca, alguma coisa assim do tipo. Então a gente vai provar, né? Pra ver realmente a diferença desse sabor. Eu adoro açaí. Vamos ver como é que eu vou... Se eu vou gostar ou não desse daqui. Vamos ver. Fique à vontade. Dá pra sentir o gosto é bom, não é ruim. Só que é em temperatura ambiente, né, seu Edmilton, que toma. A gente sente nessa diferença justamente isso. Porque ele é mais quente, é calor. Por que tem uma tradição, alguma coisa do tipo? Por que se toma assim em temperatura ambiente? Olha, tem muitos que gostam da temperatura ambiente. Tem muitos que gostam gelado, frio, né? Mas geralmente é na temperatura ambiente. Assim. Para dar energia para o dia todo. Energia para o dia todo, é verdade. Muito bom, recomendo. Os trabalhadores entrevistados nesta reportagem atuam de forma artesanal, são autônomos. Muitos trabalham em família e vivem apenas disso. O mercado de açaí vem crescendo cada vez mais. Tanto é que muitos países do mundo já compram as polpas. O mercado do açaí em Macapá ele é muito forte, semelhante ao do Pará. Muito semelhante. Até porque o estado do Amapá ele tem uma influência direta das ilhas do Pará, que são muito próximas. Então, para o produtor é muito mais fácil ele jogar a produção dele para Macapá, que é pela proximidade, porque além de chegar mais rápido, você vai chegar com fruto de qualidade e um preço muito competitivo, do que ele levar para Belém, né, que é o maior centro consumidor. Às margens do rio Amazonas e com o nascer do sol lindo, todo dia é dia de tomar açaí. Daqui a pouco,
Em Goiânia, a Justiça afasta a justa causa de empregada demitida por acessar o Facebook durante o expediente. E ainda hoje, no quadro Trabalha Brasil, vamos conhecer o profissional que usa técnicas da gastronomia no preparo de bebidas, o mixologista. Nós voltamos em instantes. Vamos agora fazer um giro pelo Brasil e acompanhar algumas decisões de destaque. O TRT de Mato Grosso confirmou a dispensa por justa causa de uma babá e a condenou a pagar multa por litigância de má-fé. A trabalhadora havia declarado que não poderia comparecer ao trabalho devido a complicações na gravidez. No entanto, postagens nas redes sociais mostraram que a empregada estava viajando e apresentava excelente estado de saúde, ficando provado que ela havia mentido à empregadora. Um operador de empilhadeira vai ser indenizado em R$10 mil por dano moral e estético após ter sido atropelado por uma máquina que estava com problemas no freio. Para o TRT de Mato Grosso do Sul, a empresa não comprovou ter adotado providências para consertar a empilhadeira, sendo, portanto, responsável pelo acidente. Um motorista de ônibus teve dispensa por justa causa confirmada pelo TRT de Minas Gerais. O trabalhador se envolveu em um acidente de trânsito que resultou no engavetamento de 3 carros. De acordo com a perícia, o empregado foi negligente e já tinha sido responsável por outro acidente de trânsito, o que demonstrou a falta de zelo do empregado no desempenho da função. Em Goiânia, Goiás, a Justiça do Trabalho afastou a justa causa aplicada a uma empregada demitida por acessar o Facebook no trabalho. Não ficou comprovado no caso se o uso da rede social ocorria pelo celular ou pelo computador da empresa. Veja na reportagem. O juiz substituto da primeira vara do trabalho de Goiânia, José Luciano Leonel, afastou a dispensa por justa causa de uma auxiliar de escritório da empresa Senap, que havia sido demitida por uso da rede social Facebook no ambiente de trabalho. O magistrado entendeu que a empresa pode limitar o acesso de seus computadores a determinados sites, mas não tem esse poder com relação ao celular da trabalhadora. No caso desse processo, o que foi, conforme a sentença, o que foi considerado foi que o acesso ao Facebook pela trabalhadora não afetou a produtividade, uma vez que não houve prova disso. Não afetada a produtividade, o cerceamento de defesa de comunicação não se justificou. Não havia legitimidade para o cerceamento ao direito fundamental de comunicação. O magistrado considerou que as punições de advertência e suspensão aplicadas à empregada não provam a infração alegada. Além disso, não houve informação nos autos de que o uso do Facebook era feito por celular ou pelo computador da empresa. Nesse caso, o magistrado trabalhou com a hipótese de uso da rede social pelo smartphone, por não poder presumir em desfavor da empregada. Assim, ele afastou a justa causa e reconheceu a rescisão contratual imotivada, determinando o pagamento de verbas rescisórias devidas à trabalhadora. Na decisão, o juiz argumentou que o direito à liberdade de expressão abrange também a liberdade de comunicação. Ele destacou que não há lei que autorize a empresa a tornar o trabalhador incomunicável, o que lembraria cárcere privado. O magistrado concluiu que a restrição de comunicação deve ser razoável, ressaltando que a empresa não trouxe nenhum elemento que justifique a proibição de acesso ao Facebook pelo celular no tempo ocioso, nem provou a diminuição da produtividade da funcionária. Como a norma se mostrou injusta, o magistrado afirma que o trabalhador pode exercer o direito de resistência. Conforme foi colocado na sentença, se a empresa impede o trabalhador de acessar a ferramenta de comunicação, no caso o Facebook, do seu celular, ele pode exercer o direito de resistência, porque a norma se mostra injusta. Lógico, pensando numa situação em que a empresa não trouxe justificante, não trouxe uma justificativa, um motivo para aquela proibição em dado momento. É muito importante que tenhamos em mente que pensamos, desejamos um ambiente de trabalho democrático, onde os direitos das pessoas e os direitos fundamentais das pessoas, principalmente, sejam respeitados. Nesse espaço,
qualquer norma que se manifeste injusta, ilegítima, ela vai poder sofrer o direito de resistência do trabalhador. O advogado da trabalhadora disse que a sua cliente preferiu não conceder entrevista para preservar o atual emprego. Ele explicou que a trabalhadora recorreu à justiça por achar que a despedida foi injusta. Na empresa, todas as pessoas, todos os demais funcionários usavam as redes sociais. Então, quando veio a dispensa por justa causa sob essa alegação, ela não se conformou. Em razão disso, ela resolveu procurar um escritório de advocacia para preservar os direitos dela. O advogado considerou a decisão de primeiro grau justa. Achei que a decisão dele teve bom senso, porque como não houve prova por parte da empresa da conduta da reclamante no uso das redes sociais durante o trabalho e nem ficou provado que foi com equipamentos da empresa, e sim com celular particular, eu achei de bom senso. No próximo bloco, no quadro Trabalha Brasil, vamos conhecer a profissão de mixologista, que utiliza técnicas da gastronomia para preparar bebidas. Nós voltamos daqui a pouco. O TST, por meio do Facebook, está fazendo uma série de enquetes sobre temas trabalhistas. Nesta semana, os internautas podem dar opinião sobre o projeto de lei que autoriza o saque do FGTS para o pagamento de curso superior, cirurgia e empréstimos consignados. Você concorda? Para participar, acesse facebook.com/TSTJus. Chegou a hora de conhecer iniciativas da Justiça do Trabalho por todo o país. É o JT em ação. O TRT de Mato Grosso promoveu em um shopping de Cuiabá a exposição Um Mundo Sem Trabalho Infantil. O acervo produzido pelo TST conta com fotografias, documentos, cartilhas e gibis educativos que retratam o atual cenário desse tipo de exploração no país. O TRT do Espírito Santo promoveu o curso Libras e Estratégias de Comunicação no Atendimento ao Surdo. As aulas foram ministradas na modalidade presencial e à distância e tiveram como objetivo capacitar os participantes por meio da linguagem brasileira de sinais para o atendimento de deficientes auditivos e auxílio com informações processuais. O TRT do Rio Grande do Sul, em parceria com o Corpo de Bombeiros, fez campanha para arrecadação de livros infantis. O material coletado foi entregue a crianças da região das Ilhas de Porto Alegre e dos bairros Lami, Restinga e Mário Quintana. Inaugurado em Piripiri, no Piauí, o primeiro núcleo da Escola Judicial do TRT da 22ª Região. O objetivo é dar autonomia aos municípios onde estão instaladas as varas do trabalho no interior do estado, de forma a descentralizar as atividades de capacitação e treinamento. Também foi inaugurada uma biblioteca que ficará aberta à comunidade no período das 8 da manhã à 1 da tarde, inicialmente para consultas. Novas sensações a partir de diferentes aromas e sabores. É o que os mixólogos, ao prepararem drinks, procuram proporcionar aos clientes. Eles pesquisam novas técnicas e encontram na combinação de ingredientes os segredos para fazer história na arte da coquetelaria. Hoje, no quadro Trabalha Brasil, vamos conhecer um pouco dessa profissão que se utiliza de técnicas da gastronomia para o preparo de bebidas. Para fazer um drink, basta juntar os ingredientes, gelo e bater tudo na coqueteleira. Mas será que é simples mesmo assim? Pode até parecer para quem consome, mas na verdade, há muito estudo antes do preparo dos drinks por profissionais. Tudo que a gente faz dentro do bar é química física. Então, por exemplo, a coqueteleira, a quantidade de gelo, o movimento que eu faço, a forma que o gelo bate numa ponta na outra, essa parte física ela influencia no resultado final para poder gelar a bebida. E na parte de química, por exemplo, a parte de estrutura do gelo, como que eu faço o melhor gelo, já indo para outra área, qual é o melhor formato do gelo. Quem estuda a combinação dos ingredientes, o melhor modo de preparo e o equilíbrio dos componentes é um mixologista. A primeira vez que ele apareceu no mercado
dentro de um balcão de bar foi com o Jerry Thomas, que ele fazia um drink chamado Blue Blazer, que era um whisky com um pouco de água fria, e ele descobriu que ele dava uma coloração azulada. E aí começam então os estudos por trás do bar. E aí no século, até os anos 80 se falava em coquetelaria clássica, e a partir dos anos 2005, 2007 começa o assunto de estudar tudo que se tem no bar para poder melhorar o que a gente faz no dia a dia. O Vitor é mixologista e já desenvolveu vários drinks. A paixão por estudar os ingredientes fez com que ele se formasse primeiramente em gastronomia e logo depois se especializasse em mixologia. Quando você se torna um mixologista, a primeira coisa que você começa a desenvolver é a sua memória olfativa. Eu tenho uma memória olfativa bem clara, então eu consigo montar sabores na minha cabeça sem ter que experimentar. Então, dificilmente eu monto uma consultoria e experimento todos os drinks que eu estou oferecendo na casa. Então, eu já tenho ele claro como ele é equilibrado e apenas sirvo. Mas eu experimento só para confirmar a ideia que eu tive. Quem quer trabalhar com preparo de bebidas precisa fazer cursos. A coquetelaria é a base, o início do aprendizado. Logo depois, você pode fazer o curso de mixologista e estudar os ingredientes para poder criar drinks. Agora, se quiser se especializar ainda mais, pode fazer um curso de mixologia molecular e fazer coquetéis diferenciados e incríveis. A mixologia molecular é um termo aplicado ao processo de criação de coquetéis que permite transformar texturas e efeitos visuais. Esse mini jardim, por exemplo, é, na verdade, um delicioso drink de café. O Burle Marx ele foi criado em homenagem ao arquiteto, porque a gente está seguindo essa linha de design e arquitetura aqui na casa. E aí, a gente quis homenagear também Brasília, e aí eu fiz uma parte do paisagismo que simboliza um pouco do trabalho que foi de Burle Marx. Na mixologia molecular, você desconstrói o alimento. Então eu posso pegar qualquer bebida, qualquer ingrediente e alterar a textura dele. Isso pode me ajudar a compor um conceito de um drink. O drink é feito com Nutella, café, licor de café, vodka, creme de leite e baunilha. E é servido dentro de 3 potinhos. Cada um tem um ramo de manjericão, alecrim e hortelã e acompanha um açúcar de coco. É de tomar já com os olhos. A criatividade, ela tem alguns estímulos, né? Por exemplo, um pouco de conversa com outras pessoas que estão dentro desse universo já te ajuda a estimular um pouco, né? Então, eu converso muito principalmente com chefs e com pessoas que trabalham com criatividade. Então, com designers, com publicitários, com arquitetos, né? Então, eles acabam me ajudando em uma conversa informal, acaba surgindo coisas incríveis, né? E que tal tomar um drink nessa mini banheira? O líquido se transforma em espuma, tudo graças à técnica do mixologista. O drink serve 6 pessoas e é uma homenagem a Marilyn Monroe. Eu gosto muito da banheira, da Marilyn, porque eu consegui transformar uma técnica de mixologia molecular sem forçar muito a barra. Então eu consegui transformar uma técnica que já está começando a entrar em desuso, eu consegui trazer ela de volta para poder compor um conceito. A mixologia molecular utiliza técnicas como esterificação, emulsificação e gelificação e necessita de ativos químicos como nitrogênio líquido, gomas e lecitina. Dessa forma, o coquetel pode ser apresentado com a forma de espuma e gel. E os preços? O preço dele é definido de acordo com a sua ficha técnica. Então, primeiro eu faço o custo do drink, e aí junto com o custo da casa, etc., e coloco a margem de lucro. Ele não é muito mais caro por ser um drink exclusivo. Na verdade, isso é só um plus para a gente poder ter um cliente com uma experiência nova. O Vitor é o único mixologista com formação acadêmica em Brasília. Ele já montou até um laboratório para aprender mais sobre os ingredientes e bebidas. Atualmente, além de ser sócio de um bar, presta consultoria e dá cursos. Segundo ele, um conselho importante para quem quer seguir a profissão é não deixar de se atualizar. A cada 2 anos, estourando, a coquetelaria muda radicalmente. Então, antigamente não se falava de cocktail stylist, hoje é uma coisa muito clara, né? Então, que a gente tem implementado, que a gente tem orientado e estudado para poder transformar a experiência mais completa.
E o Jornada de hoje termina aqui. Eu te espero no próximo programa. Tchau!